Bom dia a todos! Hoje, na disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem Hospitalar, o nosso grupo vai falar sobre Teoria das Relações Humanas. Originada nos Estados Unidos entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930, o movimento das relações humanas surge da crítica à teoria da administração científica e à teoria clássica, ou mecanicista. Também conhecida como Escola das Relações Humanas, essa teoria se baseava em 3 princípios básicos. O homem não é somente um ser mecânico, pois suas ações são muito mais complexas do que as de uma máquina. Todo ser humano tem seu comportamento direcionado pelo sistema social, em conjunto com as suas necessidades biológicas, e as pessoas precisam de alguns elementos fundamentais para viver, como carinho, aprovação social, influência, proteção e autorrealização. O que é a experiência de Hawthorne? Elton Mayo foi um grande destaque na teoria das relações humanas. Realizou pesquisas sobre o comportamento humano e a produtividade do trabalhador. Ocorreu um estudo em uma fábrica de tecidos, na qual havia grande rotatividade de funcionários, pois ninguém conseguia ficar muito tempo nesse local. Ademais, Elton Mayo contratou uma enfermeira e deu autonomia para que seus funcionários escolhessem o horário de descanso e para a produção, fazendo com que aumentasse o engajamento da equipe, além de ter aumentado a produção dessa fábrica e diminuído a rotatividade dos funcionários. Após esse estudo, surgiu uma importante pesquisa chamada Experiência de Hawthorne, a qual foi o marco da teoria das relações humanas. Em 1927, nos Estados Unidos, uma fábrica inicia essa experiência, que tem o objetivo de relacionar a iluminação e a eficiência dos trabalhadores, para saber se aumentando ou diminuindo a iluminação, haveria mais produção ou não. A experiência foi dividida em 4 fases. Na fase 1, foram escolhidos 2 grupos de operários, que faziam os mesmos trabalhos nas mesmas condições. Porém, o grupo de experimentação, a iluminação era variável, enquanto no outro grupo, o controle, a intensidade da luz era constante. Assim, perceberia se a iluminação teria influência no rendimento dos operários. Mas os operários pensaram em produzir muito, mesmo com muita ou pouca iluminação. Então, os pesquisadores não conseguiram identificar essa relação luminosidade e produção, mas verificaram o fator psicológico, pois os trabalhadores se viram obrigados a manter a produção a qualquer custo, mesmo com pouca ou muita iluminação. Na fase 2, foram escolhidas algumas mulheres para participar dessa pesquisa. O objetivo dessa pesquisa era verificar se descanso, lanche e redução do horário influenciavam nas condições de trabalho. Essa fase foi dividida em 12 períodos. No primeiro período, apenas decidiram a quantidade que iriam produzir em condições normais para, assim, comparar com os outros períodos. No segundo período, o grupo manipulado foi para a sala de provas, trabalhando em condições normais de trabalho, analisando a mudança do ambiente de trabalho. No terceiro período, tanto o grupo de controle como o grupo experimental, o pagamento foi feito por tarefa em grupo. O grupo controle era maior, então quando cada mulher produzia acima da média, o valor era distribuído para todas, não aumentando seu salário. Mas o grupo experimental era pequeno, então, quando uma moça produzia mais, todo o grupo tinha um impacto positivo em seu salário, verificando nesse período um aumento na produção. No quarto período, os trabalhadores querem um descanso de 5 minutos pela manhã e pela tarde, ocorrendo aumento da produção. No quinto período, o descanso foi de 5 para 10 minutos e a produção continuou aumentando. No sexto período, foram introduzidos 3 descansos de 5 minutos, manhã e tarde, não ocorrendo aumento de produção e havendo reclamações por parte dos funcionários, por causa da quebra da rotina de trabalho. No sétimo período, quando voltou ao descanso de 10 minutos, com lanche, a produção aumentou novamente. No oitavo período, mantendo as condições de trabalho, o grupo experimental começou a trabalhar até às 4h30, e não até às 5, aumentando a produção. No nono período, foi reduzido para 16 horas, mas não aumentou a produção. No 10º período, a equipe volta a trabalhar até às 17 horas, aumentando a produção.
No 11º período, foi retirado o sábado do calendário do trabalho deles, então a produção aumentou. No 12º período, foram retirados todos os benefícios, ganhando apenas o salário por tarefa, e a produção alcançou o maior índice de produção. Nessa segunda fase, mais uma vez o fator psicológico se destacou ao invés do fisiológico, pois as mulheres trabalhavam sem pressão, sem ansiedade e com maior liberdade. Na fase 3, os pesquisadores deixaram de lado a preocupação com as condições físicas e se preocuparam com as relações humanas no trabalho. Então, em 1928, iniciou o programa de entrevistas com os empregados, ouvindo, aceitando propostas e teve grandes resultados positivos. Assim, foi adotada a entrevista não diretiva, permitindo todos falarem livremente. A partir disso, observamos uma organização informal, na qual os empregados se mostraram mais unidos, mas ao mesmo tempo os funcionários começaram a se unir quanto ao exagero da produção, condições de trabalho e insatisfações. Desse modo, os pesquisadores desenvolveram a quarta fase. Na fase 4, foram separados os trabalhadores em 2 grupos, grupo de experimento e controle, os 2 com a mesma condição de trabalho. Um observador ficava dentro da sala, enquanto o entrevistador, ao lado de fora, fazia a entrevista. Esse estudo tinha como objetivo avaliar a organização informal dos trabalhadores. Nesse momento, o salário de cada pessoa só poderia ser maior, pois eles também teriam uma parte fixa se a produção total aumentasse. Dessa forma, foi observado um conjunto de artimanha da equipe, como quando o trabalhador observava a quantidade mínima da sua produção, então reduziam o ritmo. O objetivo dessa fase foi analisar a relação entre a organização formal e informal dentro da empresa. Então, pode-se concluir que a produção aumenta não pela força física dos empregados, mas sim pela integração social da equipe. Além disso, mostrou-se que o indivíduo não é um ser isolado, e sim um membro da equipe, e a equipe se fortalece de tal forma que preferem produzir menos, ganhar menos, que prejudicar seus colegas de trabalho. Por fim, outra conclusão foi a percepção de que as pessoas querem ser compreendidas e participativas. Bom, quanto às características da teoria das relações humanas, nós pensamos nos principais pilares que compõem essa teoria. E aqui a gente pode citar a comunicação, a dinâmica em grupo, a motivação humana e a liderança. E são exatamente essas características que trazem o foco dessa teoria mais para o trabalhador e o seu trabalho mesmo, ao grupo de trabalhadores, e não apenas a sua mão de obra ou o resultado final do seu trabalho. Isso é tudo constituído devido a uma necessidade de humanização do trabalho na época. Então, todas essas características que vão compor essa teoria vão sempre estar ligadas à humanização do trabalho. Quando a gente fala dessa questão da humanização, a gente traz um enfoque muito grande na interação social, que nessa teoria é muito importante, pois diz que essa interação social no trabalho vai levar a um aumento no nível de produção, que não leva só em conta a condição física do trabalhador, mas sim as questões sociais, psicológicas e até mesmo puxa essa questão da democratização do trabalho. Boas relações, a humanização mesmo, faz com que tenha esse aumento no nível de produção. E também é possível observar que a recompensa econômica não é o único incentivo que o trabalhador tem, mas a gente tem que ter essa consideração com o social, com o psicológico e o grupo do que o trabalhador está inserido. Então essa interação social vai ter um papel muito importante na questão dessa teoria. Concluindo então essa parte das características da teoria das relações humanas, a gente consegue elencar 3 tópicos. O que essa teoria analisa, o que ela busca e o que ela desperta. Nessa parte de análise, a gente consegue ver que essa teoria analisa as expectativas, os aspectos emocionais e a motivação do trabalhador. Ela busca uma interação social, uma liberdade, autonomia, um sistema de psicologia e sociologia na parte do trabalhador. E ela também desperta um ambiente de menos cobrança, de maior produtividade, de mais aspectos assim humanos e subjetivos dentro do ambiente de trabalho e menos fatores econômicos.
Então, o trabalhador faz parte do processo de trabalho e não apenas do produto final. Então, ele traz essa visão realmente humanista do trabalho em si. Houveram diversas críticas quanto a essa abordagem excessivamente paternalista na administração, alegando que dava-se uma ênfase maior aos valores humanos em detrimento aos econômicos. Assim, não seria possível compreender os conflitos e interesses convergentes entre os empregados e os empregadores, numa relação entre capital e trabalho, já que foi proposto, de certo modo, uma equalização do poder com autoridade descentralizada e amigável, o que permite ao trabalhador liberdade, satisfação individual, autonomia e confiança na participação de decisões democráticas. Outra limitação da teoria foi o modo com que foi desenvolvida. Os pesquisadores atentaram-se estritamente ao ambiente fabril, não abrangendo outras organizações e locais de trabalho, configurando-se uma amostra de estudo muito limitada e, assim, pouco conclusiva e aplicável em outros cenários. Cabe ressaltar que, como essa pesquisa foi feita durante a crise de 1929, pode ter tido resultados tendenciosos em função da prosperidade econômica americana na década anterior. A contraposição direta ao modelo da teoria clássica também é criticada, já que vem de encontro ao formalismo administrativo e à reificação de recursos humanos, que tratam a organização como máquina e valorizam a burocratização. Dessa maneira, a Escola das Relações Humanas de Maio propõe uma mudança do foco administrativo para a priorização do relacionamento interpessoal, oferecendo incentivos psicossociais e uma certa informalidade da hierarquização. Entretanto, foi considerado por outros autores como uma forma de manipulação para atingir-se a produção, mesmo estando esta inserida no modelo capitalista. Mas como essa teoria influencia na prática da enfermagem? Bom, levando em consideração que a teoria das relações humanas engloba fatores como a motivação humana e o trabalho multiprofissional como meio de alcance dos objetivos esperados, além da busca de soluções democráticas e flexíveis para os problemas organizacionais, essa teoria se faz presente em diversos âmbitos da prática da enfermagem, como iremos exemplificar a seguir. O profissional de enfermagem, enquanto líder, precisa ter domínio sobre técnicas de comunicação para que possa desenvolver uma relação mais horizontal e humanizada com a sua equipe, buscando soluções democráticas e tendo participação dos demais integrantes na tomada de decisões, uma vez que, segundo Kurgand, a boa comunicação entre o enfermeiro e os demais membros da equipe multiprofissional, além da cooperação entre ambos, pode ser considerado um elemento relevante para a continuidade e otimização do cuidado executado. O bom diálogo, liderança, desenvolvimento em equipe e motivação da mesma são práticas geradoras de bons resultados que repercutem não só na equipe, mas também no paciente e seus familiares. Para que estes aspectos positivos sejam gerados, é preciso que a instituição trabalhe em conjunto com sua equipe para conceder aos funcionários formas de obter a satisfação naquele local. A confiança, autonomia e liberdade permitem uma boa relação entre os membros da instituição. Por fim, é possível notar que a teoria das relações humanas resgata muitos fatores presentes na prática da enfermagem, ressaltando o papel fundamental da comunicação e troca de informações entre os membros da equipe multidisciplinar, além da importância do enfermeiro conhecer os interesses individuais dos membros de sua equipe, preocupando-se com a liderança como estratégia de conduzir o seu grupo de maneira mais humanizada e proporcionar incentivo pessoal, contribuindo, assim, com a otimização da assistência à enfermagem. Esse vídeo foi uma produção de Ana Carolina Vieira, Cecília Moraes, Clara Melado, Flávia Paulino, Giovanna Olivato, Ramona Novaes e Nicole Marques.